Sabe, a história da igreja primitiva é uma história de contrastes. De um lado, uma fé inabalável. Do outro, uma oposição brutal. Hoje, a gente vai mergulhar no destino dos primeiros martirizados. Uma jornada que, olha, começa com uma profecia. Uma profecia sobre resiliência contra tudo e contra todos. Nosso roteiro aqui vai ser o seguinte: a gente começa com a profecia que plantou a semente de tudo. Depois vamos ver o primeiro mártir, Estevão. Daí, a gente foca no que aconteceu com os apóstolos e, para fechar, vamos entender como essa perseguição toda levou a um resultado surpreendente. Tudo mesmo, começa com uma única frase, uma declaração que é, na verdade, uma profecia poderosa. Segundo a fonte, foi ali que Cristo basicamente desenhou o futuro dos seus seguidores, apoiado em 3 ideias centrais. E a frase é essa aí. Vamos pensar nisso. São 3 coisas aqui, né? Primeiro, vou construir minha igreja. Simples, direto. Segundo, um aviso bem sério de que essa igreja ia enfrentar uma oposição violenta, o que ele chama de as portas do inferno. E o terceiro ponto, a grande promessa. No final das contas, ela ia resistir, ela ia prevalecer. Pois é, e não demorou muito para essa profecia ser colocada à prova, viu? Quase que imediatamente após a ascensão de Cristo, a tal oposição intensa mostrou a sua cara. E o primeiro a sentir isso na pele foi um homem chamado Estevão. Então, Estevão se torna a primeira pessoa a morrer por essa fé. A fonte descreve uma cena bem tensa. Ele pregando com convicção e a multidão ficando cada vez mais furiosa com a firmeza dele. A coisa escalou a ponto de arrastarem ele para fora da cidade e o apedrejarem até a morte. Foi ali com Estevão que o primeiro sangue foi derramado. E aquela profecia começou a se cumprir do jeito mais trágico possível. E olha, a morte de Estevão não foi um evento isolado, de jeito nenhum. Foi, na verdade, o estopim, a faísca que iniciou uma perseguição em massa. Para se ter uma ideia, as fontes da época dizem que logo depois disso, nessa onda de violência, mais ou menos 2.000 cristãos foram mortos. 2.000. Isso dá uma dimensão do tamanho da oposição que estava se formando. Ok, se a perseguição estava crescendo, qual seria o próximo passo lógico? Ir atrás dos líderes, claro. E foi exatamente o que aconteceu. O foco da violência se voltou para os alvos mais óbvios, os próprios apóstolos. O que aconteceu com cada um deles, bom, é uma parte fundamental para a gente entender essa história toda. O primeiro da lista dos apóstolos foi Tiago Maior, e a história da morte dele é impressionante. Imagina a cena. O homem que o acusou, que o levou para a execução, ficou tão impactado com a calma e a firmeza de Tiago que ali, na hora, ele se converteu. Pediu perdão a Tiago e o resultado? Os dois foram decapitados juntos, lado a lado. O Marte e o seu acusador, agora um irmão na fé. É uma reviravolta incrível. Agora, vamos falar de Pedro. A história dele é uma das mais conhecidas. A perseguição em Roma estava pesada, e os amigos convenceram Pedro a fugir para se salvar. E ele foi. Mas, quando ele estava chegando no portão para sair da cidade, a tradição conta que ele teve uma visão. Ele viu Cristo caminhando na direção contrária, entrando em Roma. Confuso, Pedro fez a pergunta que ficou famosa. A resposta que ele ouviu na visão foi: estou indo para ser crucificado de novo. Naquele instante, a ficha caiu para Pedro. Ele entendeu tudo. A visão não era sobre Cristo, era sobre ele mesmo. Era o destino dele que estava em jogo. Seu lugar não era fugindo, mas sim voltando para a cidade e enfrentando o que tinha que enfrentar. E ele voltou e, como era de se esperar, foi capturado e condenado à crucificação. Mas, na hora da execução, ele fez um último pedido, um pedido muito específico. Ele disse que não se sentia digno de morrer do mesmo jeito que o seu Senhor. Então, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Um gesto de humildade até no último suspiro. E a perseguição não parou em Pedro, claro, continuou de forma implacável com os outros. Como a gente pode ver, os destinos foram dos mais variados e brutais. André, por exemplo, o irmão de Pedro, foi crucificado numa cruz em forma de X. Filipe foi açoitado e crucificado. Mateus, morto com uma lança lá na Etiópia. Tomé, também atravessado por uma lança, mas na Índia. Tiago Menor e Matias, ambos em Jerusalém, sofreram mortes violentas, apedrejados, espancados. A lista é longa e mostra o quão feroz era essa oposição. E o mais impressionante é que essa perseguição não tinha fronteiras. Ela se espalhou por todo o mundo conhecido da época.
Olhando essa outra parte da lista, a gente vê isso claramente. Bartolomeu na Índia, Judas Tadeu em Édessa, Simão o Zelote foi parar lá na Bretanha, na atual Inglaterra, e foi crucificado lá. Marcos em Alexandria, no Egito. Paulo decapitado em Roma. Lucas enforcado na Grécia, ou seja, para onde a mensagem ia, a perseguição ia atrás. Implacável. Mas, no meio de tudo isso, teve uma exceção, uma única e notável exceção, o apóstolo João. A história conta que ele sobreviveu a uma tentativa de execução, onde foi jogado num caldeirão de óleo fervente. Depois disso, ele foi exilado na ilha de Patmos e, no fim, foi o único dos apóstolos originais que morreu de causas naturais, de velhice. Então, isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? Com uma perseguição tão violenta, tão sistemática, o que deveria ter acontecido com essa nova fé? A lógica diria que ela seria esmagadora. Mas, lembra da terceira parte da profecia, aquela que dizia que as portas do inferno não prevalecerão? Pensa bem, a lógica é simples. Se você tem uma campanha de terror tão bem organizada, com execuções públicas, punições terríveis, o objetivo é claro: acabar com o movimento, extinguir a fé pelo medo, pela força bruta. Era para ter sido o fim. Só que o que aconteceu foi exatamente o contrário. Completamente contra a lógica. A igreja não só não acabou, como ela cresceu, floresceu. Parece que, de alguma forma, cada execução, em vez de espalhar medo, acabava fortalecendo a convicção de quem ficava. É um paradoxo impressionante. E tem uma frase da fonte que resume isso de um jeito muito forte. Diz que a igreja crescia, regada abundantemente com o sangue dos santos. É uma imagem poderosa, né? A perseguição que foi feita para ser o veneno acabou se tornando metaforicamente o adubo. O sangue derramado, em vez de ser o fim, virou a semente para mais crescimento. E tudo isso nos deixa com uma questão final para a gente pensar. O que essa história toda nos mostra sobre a relação entre perseguição e a força de uma crença? Será que certas ideias sobrevivem não apenas apesar da oposição, mas, de alguma forma estranha, por causa dela? É algo para se refletir.